Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Tá? Em primeira mão para vocês que estão inscritos. Então vamos lá. Um minuto. O que a gente vai falar hoje, agora, né? A gente vai falar sobre a fase executória, uma fase muito importante, uma fase de satisfação, né? Uma fase do processo que a gente pensa desde lá do início. A gente falou já sobre uma aula aí em responsabilidade solidária, subsidiária. Tudo isso com o intuito de planejar estrategicamente que quando chega essa fase, seja facilitada a satisfação do processo. Porque, na verdade, o teu cliente, tem alguns que são curiosos, né? Mas nem são esses os clientes que vocês estão atrás, né? Vocês não estão ali atrás de clientes que querem matar curiosidade. Vocês não estão aqui para trabalhar com uma advocacia consultiva. Pode trabalhar com advocacia consultiva? Pode, eu trabalho com advocacia consultiva. Mas é um outro plano. É um outro plano. Não é este plano que a gente está tentando construir aqui para ter no mínimo de resultado aí os 3 mil por processo. Esse plano aqui é de uma advocacia contenciosa, mas de uma advocacia célere, de uma advocacia pouco desgastante, né? A gente sim vai ter que ter aí uma gestão emocional, mas essa fase executória com o plano certo, e a gente vai falar sobre isso agora, vocês vão conseguir alcançar a satisfação e melhorar as métricas de vocês. E o primeiro dado que eu tenho para trazer para vocês, eu até tive que anotar aqui, é muito legal. É porque a advocacia trabalhista, né, a fase executória, ela é analisada, como eu disse, as métricas são importantes. Se tu não conhece as tuas métricas, tu não conhece basicamente o teu negócio, tua organização, teu empreendimento. E a advocacia trabalhista, ela tem a menor taxa de congestionamento na fase executória do que todas as outras áreas da justiça. Então, coloquei aqui um percentual para vocês terem uma noção de como vocês estão numa área frutífera. A gente não está convidando vocês aleatoriamente. Não se trata de uma demanda aventureira, mas de um plano bem fundamentado. Então a gente tem aí de taxa de congestionamento na fase executória, né? Ou seja, a gente está falando daqueles processos que chegaram à fase posterior à sentença. E na fase executória a gente tem uma taxa de congestionamento bem alta nas outras justiças. A Justiça Estadual, por exemplo, tem 82% de congestionamento na fase executória, a eleitoral 80%, a federal, 88% dos processos na fase executória são congestionados e a militar, 93%. Né? Então a área civil está em 82%, a militar é a maior, em 93%, e a menor é a nossa, que tem 73% de congestionamento na fase executória. O que isso significa? Que a gente tem 37% de satisfação dos processos na fase executória, uma média mais alta, é a média mais alta de todas as outras áreas da justiça. Inclusive, se a gente fizer uma média geral, a gente ainda tem uma média maior do que a soma de todas elas trabalhando juntas, realizando aí uma média. A gente tem uma taxa de satisfação maior, quase de 4 processos para 10, em relação àqueles que estão na fase executória. Tu fala, nossa, mas dos 10 que vão para a fase executória, só 4, cerca de 4 deles, né, quase 4 deles, são satisfeitos. Então, eu tenho que trabalhar com essa métrica de se eu for para a sentença, eu vou ficar com 60% dos meus processos parados e não vou conseguir satisfazê-lo? Não, claro que não. Não é isso que eu estou falando, não. Ainda mais quando a gente está falando em relação a números. A gente tem que saber adequar, né, algumas coisas. Exemplo, tem muito processo aí na fase executória que realmente está parado, que realmente está lá sem movimentação. Mas na justiça do trabalho, como eu expliquei para vocês, é uma justiça fluida. Então, as etapas elas são impulsionadas naturalmente pelo juízo, pelos servidores, e eles vão praticar atos de execução. Eu já estagiei numa vara, na sexta vara do trabalho. Né? Eu estagiei na sexta vara do trabalho, aqui em Belém, no TRT, e
Foi lá que eu aprendi todos os processos executórios, assim, que eu pude ver de perto. A principal competência que eu levei para o meu repertório foi a fase executória e como ela é cheia de instrumentos e como os servidores ali eram engajados para satisfazer. Porque não adianta, né? A gente ganhar o processo, ter uma sentença favorável e não adquirir aí a satisfação, não entregar para o nosso cliente. Adianta às vezes, né? Porque aí ele já fica assim, realmente eu tinha razão e tudo mais. Mas a gente vai perseguir ali no processo executório tudo que a gente pode fazer, a gente vai instrumentalizar ele como a gente pode para poder entregar para ele o resultado pretendido. E dentre todas as áreas a gente pode falar, né, a gente pode bater no peito e dizer que a nossa é a que mais satisfaz as nossas condenações. Então o juiz decide, né, o processo, mas ele não para por aí não. Ele quer realmente satisfazer aquilo que ele determinou ali em decisão judicial, em trânsito julgado, né, seja por acórdão, seja por sentença, seja por uma reforma em terceiro grau, então, seja por reforma em embargo, não interessa. O que acontece é que quando a gente tem uma decisão, eles não param ali para dizer, olha, já dei a resposta jurídica, se vira. Até porque o bem que a gente está tentando tutelar não é os honorários dos advogados, né? Então, assim, o advogado que tem que movimentar o processo, ele que se vire, porque, enfim, ele está atuando ali, então ele não tem que ganhar dinheiro, então ele tem que ganhar o processo, ele tem que lutar pela satisfação. O bem não é esse, gente. O bem tutelado é a justiça. Então, se um juiz se conforma com dar a decisão, dar os fundamentos e não entregar a tutela jurisdicional, a gente está falhando como um todo, né? Ele é parte da justiça, assim como nós. Então, a gente está ali em conjunto para tutelar o jurisdicionado, para entregar a justiça a ele do que foi decidido no processo. Então não dá simplesmente para abandonar o processo na fase de sentença, na fase de trânsito e deixar para lá. Só que o que acontece, diferentemente das outras etapas do processo, diferentemente da fase de conhecimento do processo, a fase executória não tem prazo final. O que a gente precisa é continuar construindo perturbações, né? A gente tem que perturbar ali para não o juízo, mas a parte adversa, para que ela não se sinta confortável o suficiente em acreditar que o injusto pode prevalecer. Então, um dos grandes atos que a gente vai praticar aqui, todos os nossos atos, vai ser de perturbar mesmo. Não é só cobrar e receber, a gente vai perturbar até que ele perceba que ele não vai ter instrumentos de fuga, e a gente tem diversos instrumentos de fuga aí que são utilizados, mas que a gente pode levar o processo para instrumentalizar as ferramentas necessárias para superar esses instrumentos de fuga. E não é todos que têm instrumentos de fuga. Tá? A regra, assim, é que a gente tenha realmente um movimento processual à satisfação. Porque esse percentual que eu dei para vocês, como eu falei para vocês, é como se fosse... Eu lembro desse nome, era um nome utilizado na área criminal, em relação às taxas de denúncia. Então, a gente tinha umas taxas de denúncias formalizadas, e a gente tem aqui essa taxa de satisfação, que é a alta da Justiça do Trabalho, quando da fase executória, mas tem uma taxa aí embutida que não está sendo falado. É igual quando a gente tem um problema em um crime, um furto, um assalto, e a pessoa simplesmente deixa para lá, desacredita da delegacia, não faz boletim de ocorrência e deixa para lá, né? Deixa de informar esse furto, deixa de informar o assalto por não acreditar que ele vai ser resolvido. E quando a gente fala de execução, embora a gente tenha uma taxa aí de cerca de quase 4 processos entre 10 na fase executória que vão ser satisfeitos, nesse índice geral, lembrem que muita gente entra na justiça e pode acabar abandonando o processo. A gente disse aqui que é fluido, que é contínuo, que há um impulso processual, mas após a reforma trabalhista, a gente teve uma reforma aí que incluiu a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Então, se o processo não é movimentado, a gente pode ter a prescrição daquele processo após 2 anos de inércia. Aí o pessoal fica desesperado nessa hora, né? Agora o advogado trabalhista se ferrou porque não é mais... Antigamente, né, antes da reforma, não era para parar. Não existia prescrição intercorrente e o impulso processual devia continuar sem parar. Para mim, devia ser assim, né? A gente tem aí as questões da prescrição, que são
Enfim, a gente realmente não pode ter um processo que é infinito, porque isso violaria a segurança jurídica, seria uma perseguição sem razão, mas a gente não tem que se preocupar muito com isso, porque com 2 anos, em 2 anos, dá para praticar um ato ali, né, de pedido. É uma petição simples, gente. Pratique-se o ato de constrição judicial mediante cisbajude, mediante bloqueio bancário. Não vou dar termo técnico muito difícil não, porque não precisa. Quero bloqueio bancário em relação à conta da empresa. Ah, não conseguiu? Manda fazer a pesquisa de bens Renajude, carro. Pronto. Fez isso, já interrompeu o prazo prescricional. Então não precisa ficar temerário. O que precisa é haver ordem, rotina. Como eu disse para vocês, se não está na rotina, tem que corrigir a rotina para caber. Né? Vamos corrigir a rotina para incluir aí períodos, né? Períodos. A gente combinou aqui no escritório, por exemplo, que a gente vai ter uma semana aí de execução. Vamos só executar, movimentar todos os processos que a gente tem e ver quais atos que a gente pode praticar e sair cobrando tudo. Afinal, a satisfação é importante para a gente aumentar nosso rendimento. E aí, essa taxa que eu queria mostrar para vocês. A taxa de satisfação do teu escritório não está vinculada à taxa de satisfação que a justiça tem. Tu pode trabalhar para aumentar a tua taxa de satisfação na fase executória e ela ficar acima desses 40%, desses 37% de satisfação. Por que isso é possível? Porque porque tu pode estar, porque todo o teu escritório, imagina só, todo o teu escritório, todo o teu arcabouço, eu acho meio impossível quase, a não ser, eu queria ver isso, né, um escritório tomar a margem de 37% dos processos da justiça, mas vamos dizer que ele estivesse ali, ele tivesse essa margem, né, de posicionamento de mercado, uma taxa muito absurda, mas vamos trabalhar com essa ficção. Eu tenho a taxa de mercado de 37% das ações trabalhistas no Brasil. Eu satisfaço os 37%. Poderia acontecer isso, seria atípico, mas tu poderia satisfazer os 37% e ainda assim tu estaria dentro da margem de satisfação da justiça. Percebeu que para ti isso seria equivalente a 100%? Então tu ia satisfazer 100% dos teus processos e para a justiça ainda continuaria a margem ali de 37%. Vamos dizer que todos os outros não fossem satisfeitos. Percebeu? Então, estando com a margem de cliente dentro desses 37%, ou seja, tem muita margem aí, tu pode satisfazer muito mais do que 40% dos teus processos. Entendeu a matemática? Tá, deixa eu dar uma respirada aqui para explicar para vocês um outro ponto importante, porque eu preciso que vocês entendam aí essa didática. De novo, vou voltar para uma situação, um ciclo que a gente mencionou nas outras aulas, que é o ciclo de Carnot. Porque eu dei essa ficção aqui para vocês compreenderem didaticamente. Mas tem como eu satisfazer 100% dos meus processos? Não tem como não. Não tem como. Mas isso é para te fazer ficar desesperado? Não, não é para fazer ficar desesperado. É só para tu trabalhar a metodologia que tu vai utilizar para aumentar teus rendimentos e os atos executórios que tu vai optar. Né? A gente tem muitas opções de atos executórios e numa das aulas aqui que eu falei, eu até dei um exemplo para vocês em uma consulta que eu estava fazendo. E o advogado ele continuou ali cobrando, né? E no momento ele teve no momento da execução ali eu fui analisar, eu estava realizando uma consulta para uma empresa, né, sobre as liquidações e o valor de cobrança que estava recaindo sobre ela naquele processo. E eu fui ver as subtrações, né, o que ela já tinha entregue na execução para ver se o valor remanescente estava mesmo adequado. E quando eu fui olhar, eu me abismei e fiquei assim, nossa, esse advogado aqui, ele teve que ter uma gestão emocional muito boa, mas ele fez o que tinha que fazer, ele foi cumprindo todos os atos da execução e demorou, porque eu vi a data lá do processo, era 2013 o processo. E aí tu fala, nossa, 2013? Como assim? Né? É muito tempo, a gente está em 2022. Mas durante todo esse percurso processual, o processo tinha um grande valor, tá? Então, o processo tinha um valor muito grande aí. E anualmente, teve ano que ele conseguiu resgatar apenas cerca de R$1.000, R$2.000. Mas teve ano que ele sacou 20 e poucos mil reais, 28 mil reais, 16 mil reais, 15 mil reais. Em um ato de execução.
Ah, não devia prescrever? Não, porque ele continuou movimentando. A prescrição só recai para aqueles que ficam 2 anos de ócio, 2 anos de inércia. Pelo amor de Deus. Só não dá para tu contar, claro, como eu falei para vocês, no mundo ideal, né, no mundo que queria, a gente queria que o processo fosse impulsionado naturalmente e sempre, 100% do tempo, e praticassem os atos de pesquisa, já que o juiz tem diversos instrumentos para isso, e isso fosse feito de forma, né, ex officio, né, que fosse feito ex officio, mas não é esse o mundo ideal, mas também não é um trabalho igual à fase de conhecimento, pessoal. É um trabalho de impulso, de entrega de instrumentos para o juízo. Então não é assim aquele trabalho, e tu pode também, é importante mencionar para vocês, é um trabalho de entrega de instrumentos, mas vocês não são detetives, tá? Vocês são advogados. Então nessa hora entra a mesma análise que eu falei para vocês em relação ao momento do atendimento ao cliente, que é a fase de divisão de responsabilidade. Na fase executória, tu divide a responsabilidade com o teu cliente e provavelmente ele vai ter chance e melhores informações que tu sobre o empreendimento que ele trabalhava. Porque ele vai ter colegas que ainda trabalham lá, porque ele vai ter pessoas do entorno que sabem, né, daquele empreendimento e vai poder te enviar foto de carro. A gente recebe muito foto de placa de carro. Então, situações que ele vai poder falar, olha, a verdade, tudo está recaindo no nome de outra pessoa, que é um familiar dele, esse familiar é filho, sobrinho, primo, e ele sempre participa, todo mundo sabe, é um fato público e notório que essa pessoa é a que está recebendo os frutos e bens da empresa, para que não passe ao nome dele, já que existem restrições judiciais constantes em busca dele. Mas a gente vai manter a restrição em busca dele. Por quê? Porque por muitas vezes, e acontece muito na fase executória, em um ano não tem nada na conta daquele cara. Mas o que vocês acham? O que vocês acham, né, de uma pessoa que não pode movimentar contas bancárias? 1 ano, 2 anos, tem que ficar usando sempre um terceiro. Uma hora dá no saco, né? Então tu vai querer colocar dinheiro ali. E aí, o mesmo ato, às vezes o mesmo ato, aquele ato de construção judicial mediante o Bacenjude, mediante o bloqueio bancário que não funcionou no passado, funciona no ano seguinte. Porque a conta voltou a ser movimentada, já que a pessoa viveu um certo conforto de não estou vendo mais nenhuma restrição, não tem nem mais nenhum ataque, já que o juízo sempre intima. Por que o banco não mantém a constrição constante? Aí um repertório prático para vocês. Eu já perguntei isso em relação a uma amiga que trabalha no banco. Eu falei assim, por que a gente não consegue um mandado judicial, né, para que o bloqueio bancário permaneça até que se satisfaça a dívida? Aí já que o banco ele faz isso, né? Quando tem uma dívida com o banco, a constrição continua ali de forma perpétua, até que tu pague. Qualquer coisa que tu botar ali no banco vai ser retirada. Por que o judiciário não faz isso? Por que ele não pode realizar esse mandado? Ele sempre realiza ali o bloqueio bancário em uma margem agora de 30 dias, usando a teimosinha, que era o sistema bancário que o banco sempre utilizou, só que agora ele utiliza uma margem de 30 dias e depois volta com o feedback sobre a movimentação da conta sobre os bloqueios bancários. Segundo ela, porque o banco ele tem certeza sobre o adimplemento ou inadimplemento da demanda, da sua cobrança. O banco tem ciência de quando aquela conta vai ser adimplida. E quando ela não está adimplida, ele continua cobrando continuamente. Só que existem outros meios para satisfazer a dívida que está ali no processo judicial, então ele não consegue continuar cobrando na teimosinha, porque às vezes ele pode bloquear um valor que já está satisfeito por outro meio. Então, como ele não tem esse controle, aí por isso que a teimosinha funciona durante um determinado período. Mas vocês já ficaram com a conta de vocês 30 dias sem receber nada e depois voltaram a receber naquela conta, usou outra conta e assim sucessivamente? Pois é, então é possível que a gente possa repetir os atos, inclusive que a gente já realizou. Mas o ideal é que a gente aumente nosso repertório para utilizar outros instrumentos para execução. E nessa hora, a utilização, a divisão de responsabilidade com o teu cliente é super importante, porque ele tem que te trazer instrumentos que viabilizem uma execução frutífera. E em alguns momentos, tu pode até parar para respirar, falar, calma, eu tenho que pensar qual o melhor ato, vamos fazer uma pesquisa,
tenta me trazer informações sobre endereços aonde eu posso enviar um oficial de justiça. E aí eu vou dar um ponto para vocês que é muito relevante para a advocacia, que às vezes os advogados me perguntam. E assim, a prática, gente, a gente aprende muita coisa na faculdade, tá? Mas algumas coisas, não tem jeito, é só a prática mesmo. E esse é um ponto. Na prática, como eu disse para vocês, vocês vão manter a perturbação da parte adversa. Tu não vai querer dar conforto para ela. Então tu vai continuar. Mas esse ato de perturbar a parte adversa não é um ato para te perturbar também. Tá? Exemplo, eu pratiquei um ato, eu pedi para o juiz que fosse realizado, né, um mandado ali para o oficial de justiça ir no imóvel, ver se tem bens penhoráveis. Eu pedi para ele, vamos dizer que seja frutífero. Aí tu te perturba, tu fica chateado porque aquele ato não foi frutífero. Você praticou o ato que tinha para praticar. Tem que ficar feliz. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E agora eu vou para outra etapa, outro passo. Só que vocês tendem a ficar frustrados quando o ato já não entrega o resultado completo. Só que o teu trabalho não é pelo resultado ali naquela hora. Claro, isso é totalmente, eu estou falando de forma profissional, o resultado é totalmente necessário para o percentual, para que o teu escritório seja solidificado financeiramente e profissionalmente. Mas a gente vai trabalhar com margens irreais de 100%? Não. E quando eu não trabalho com margens irreais de 100%, eu vou construir uma margem, eu vou construir a partir da minha amostragem dos meus clientes, a porcentagem, o percentual de satisfação que normalmente, que como regra, eu tenho. E a partir dessa regra, né, que tu vai construir, e aí você já tem até uma métrica comum de 40%, uma métrica boa aí que o judiciário geralmente trabalhista entrega, né, tá em 37, próximo aí de 40, mas eu já dei que essa não é uma margem totalmente 100% correta, porque tu pode estar 100% dentro da margem dos 37%. Então o que acontece? Quando eu tiver uma métrica, o que eu tenho que fazer? Ora, dos 10 processos que forem para a fase executória, e a gente está na fase executória, a gente está numa fase de sentença, né? Posterior à sentença. Lembra quando a gente falou que lá no início do processo, olha como as coisas, a organização permite tu enxergar algumas coisas. Na fase de acordo, tu trabalha com verbas incontrovérsias. Na fase de sentença, tu já incluiu outras coisas ali. Tu já trabalhou, já solidificou a tua demanda, já aprendeu a solidificar ela, e quando chegar na fase da sentença, já não é mais aquele valor piso lá do acordo. O normal, a regra, é que se incluam valores, além daquele que tu propôs na fase de acordo. Senão, tu estaria propondo uma sentença na fase de acordo, e isso é completamente irrazoável. Mas aí, quando chega na fase da sentença, a regra é que se acrescente valores. E se eu acrescento valores, aquela demanda que, vamos dizer, poderia finalizar com 50%, agora ela vale 100%. Logo, vamos lá, vamos trabalhar com essa margem aí para ficar didaticamente mais visualmente fácil para vocês. Na fase de acordo eu tinha aqui um valor que ia dar esses 50%. Na fase de sentença, se eu dobrei, se as verbas controversas duplicaram essas demandas, elas são equivalentes a como se fossem 10. Se eu satisfaço 4, eu quase alcancei. Vamos dizer, se eu satisfaço 5, eu alcancei uma margem aí muito maior, equivalente, né, àquela base que eu tinha entregado antes. Então, a matemática vai permitir vocês enxergarem que, embora vocês satisfaçam 4, esses 4 vão ter um valor muito maior, né, eles vão ser equivalentes, vamos dizer, a 8 processos daqueles que estavam preparados para encerrar na fase inicial de acordo. E podem valer muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque é aquele exemplo que eu dei para vocês. Ora, se a minha amostragem diz que eu ganho 7, 8 entre 10 processos, e eu quero rentabilizar um valor, exemplo, de 30 mil reais, esses 7, 8 processos, 6, eles têm que representar essa soma de 30 mil. Porque eu não vou colocar 3 mil para cada, sabendo que não existe ciclo com 100% de resultado. Eu vou aumentar a minha margem do meu ticket. Só que quando eu chegar na fase de sentença, já que eu solidifiquei a minha demanda, esse valor do meu ticket vai aumentar.
já que a sentença vai acrescentar a discussão de verbas controversas, que eu vou provavelmente construir prova ali na fase de instrução, né? Em regra, porque a gente está na área trabalhista e a gente tem muito uso da prova testemunhal, mas isso não é para botar medo em vocês em relação à oralidade, vocês que não são, têm essa dificuldade no repertório, porque a gente tem perguntas prontas, né? Perguntas que normalmente já estão ali, são os fatos geradores daquele pedido. Não é igual em outras áreas que sim, a sua oralidade tem que ser trabalhada e capacitada e melhorada constantemente, já que tu precisa, por exemplo, no júri, utilizar ela de uma forma diferenciada. Entenderam? Então, a fase executória, pessoal, vocês têm que ter uma gestão emocional boa para não sair cobrando de vocês algo que vocês não podem entregar, já que vocês têm que contar com o judiciário. Então, eu pedi para praticar um ato, está demorando. Aí tu te culpa. Mas tu não pediu? É só mandar um e-mail em relação à diligência, continuar os atos de forma, como eu mostrei para vocês em relação à diligência. Olha a importância da diligência. E na fase executória vocês podem usar muito mais. Mas ainda assim tem uns instrumentos tecnológicos para mandar e-mail, para ligar. E não desgastar, não tomar tempo ali com diligência. E esse tempo vai ser utilizado, por exemplo, para essa fase, para impulsionar o processo executório. Vocês têm vantagem o quê? Uma justiça célere. Dentre as demais, a que mais satisfaz. E um ponto que eu não tinha mencionado até aqui, mas queria mostrar para vocês como os atos são importantes. Tu vai perturbar lá a parte contrária sem deixar se perturbar. Vai dividir a responsabilidade. Vai impulsionar o processo. Mas tem uma coisa muito importante nessa fase executória, que vocês normalmente antecipam diante do conhecimento jurídico que vocês têm. E não é bom antecipar isso não. Que é a legalidade, discussão sobre se aquele ato, aquele instrumento executório é válido ou não. Tu não está defendendo a parte adversa. Tu está pedindo para o juiz praticar um ato. Se o ato, por acaso, vamos lá, mandei praticar um ato. Pedi para o oficial de justiça, e eu já defendi uma reclamada, que quando eu olhei aqui, no início da atividade, né? E não é, como eu disse, não é a regra. Aconteceu algumas vezes. Todo mundo erra. Mas o que aconteceu? Não tenho nada contra reclamar, tá só avaliando aqui, porque a nossa estratégia é um pouco diferenciada. E não dá para usar a mesma estratégia para dois públicos diferentes. De reclamado e reclamante são públicos totalmente diferentes, tá? Mas enfim, uma colega da faculdade me procurou. Olha, eu preciso que tu defenda aqui a empresa da minha família, né? E o oficial de justiça, ela contou a história que tinha acontecido, uma fatalidade mesmo em relação... Era um empreendimento que na minha cidade, inclusive, era muito conhecido, muito mesmo. E quando eu fui defender lá, no processo que eu fui ver o que o oficial tinha penhorado, ele tinha penhorado geladeira, sofá. E eu fiquei assim, nossa... Eu acho que eu não fiz faculdade de Direito, isso não é possível, né? Na minha cabeça ali ainda, no início da trajetória, eu falei, cara, que loucura é essa? Esse bem é impenhorável. Não é possível que tenham penhorado esse bem. Tá errado, mas como eu falei para vocês, não basta ter o fundamento jurídico. O direito processual vai te dar o caminho, um instrumento para corrigir aquilo. E o instrumento para corrigir aquilo era embargar a execução, fazer o embargo de execução e alegar a empenhorabilidade do bem, porque entraram lá na casa e tudo mais. Só que esse ato, aí é o que eu estou falando para vocês quando estiverem advogando para a parte reclamante, né? Vou fazer advogado do diabo aqui. Do lado que eu estava, eu aleguei a empenhorabilidade. Isso não significa que a parte não foi perturbada. Entendeu? Eu não vou deixar a parte confortável, desde que ela pratique os atos de defesa dela, como praticou, como exerceu através de mim. Tirou lá a maioria dos bens, foram considerados impenhoráveis. E detalhe, quando eu embarguei a execução, eu perdi. Os bens foram considerados penhoráveis lá pela juíza de primeiro grau e eu fiquei assim, agora não é possível, não estudei.
Mas o agravo de petição garantiu a impenhorabilidade da maioria dos bens que tinham sido penhorados ali de forma ilegal. Mas olha que bizarro, né? Olha que bizarro. Em primeiro grau ainda foi aceita a penhorabilidade daqueles bens. E vocês tentam presumir em alguns atos e deixam de praticá-los porque, enfim, conhecem ali o ato jurídico, né? Conhecem ali o repertório jurídico. Não é para a gente trabalhar com vistas a praticar atos injustos. Porém, alguns atos eles têm esse condão de perturbar, né? De vamos lá, vamos tentar. Exemplo, existem discussões, vou dar um exemplo aqui para não parecer que eu estou sendo torto, tá? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, porque, enfim, é didática, tem que me fazer ser entendido, vocês compreenderem qual é a meta e também não distorcer os atos que vocês vão praticar, porque atos distorcidos não podem entrar dentro do teu negócio como se fossem, né, a solução. Senão tu não tem uma solução. E aí tu coloca a tua atividade em risco. Mas eu vou dar um exemplo aqui de quando vocês entram em dúvida. A questão é, quando tiver dúvida, pratica o ato. Deixa que a parte contrária não determina antecipadamente que aquele ato é errado, que aquele ato é equivocado, que aquele ato não tem validade. Até porque a gente tem que ter uma certa humildade para entender que a gente às vezes não está vendo o contexto geral, não está vendo o todo. E aqui, daquele ato pode sair algo frutífero simplesmente pela perturbação da outra parte. Mas tentando aí materializar um exemplo para vocês compreenderem. A gente tem discussões sobre a possibilidade ou não de reter, por exemplo, passaporte, CNH, a gente tem decisões favoráveis, tem decisões contrárias, e muitas vezes as decisões contrárias trabalham sob a perspectiva de um distinguish, sobre uma perspectiva de eu não posso prender, por exemplo, a CNH dessa pessoa, porque ela utiliza para trabalho, e o trabalho é protegido constitucionalmente. Eu não posso prender o passaporte dessa pessoa porque também ela utiliza para trabalho. Mas em algumas situações ele permite. Mas eu vou presumir que a pessoa trabalha com passaporte, com CNH. Se a gente prender e ela tiver algum tipo de perturbação, pode ser que ela te procure. A gente já procuraram a gente com o bloqueio de alguns carros que não foram achados, mas depois foi parado na blitz e o cara falou, olha, quero fazer um acordo. E ele foi parado na blitz e ele não entregou. Olha só que louco. O carro não foi aprisionado. Como? Acho que já dá para entender, né? Mas isso, ainda assim, isso tornou o processo satisfeito, porque mesmo que ele conseguisse escapar, sabendo que existia um bloqueio do carro dele de circulação, na circulação do carro dele, ele falou, não quero permanecer com isso. Ou seja, é uma perturbação que não alcançou a finalidade, porque a finalidade era parar de circular para prender. Na primeira vez que parassem, ele prendia o carro. Alcançou essa finalidade? Não, mas alcançou uma perturbação que fez ele querer se livrar daquele obstáculo que o restringia. Então, vocês têm que praticar os atos. Muita gente fala assim, eu não satisfaço meus processos, decide e desiste antecipadamente. Não utilizam os instrumentos de execução que tem e hoje são diversos. A velocidade da justiça do trabalho é diferente das outras, então, quando tu pedir um ato, ele vai ser praticado. A gente tem algumas diferenciações em alguns locais, né? Porque eu estou falando aqui da metrópole, mas existem interiores que dilatam esse prazo, né? Dependendo da organização como está realizada. Mas a gente já mostrou em uma aula aqui, por exemplo, que a gente mandou um e-mail para um dos municípios do estado do Pará, perguntando sobre o juízo digital Redenção do Pará. Ele falou aqui o juízo é 100% digital. Ou seja, a área trabalhista é diferenciada até em locais em que o acesso não tem tantos instrumentos assim. Então existe uma velocidade aí para ser aproveitada, instrumentos para serem aproveitados. E a reforma trabalhista trouxe a prescrição intercorrente. Eu já falei para vocês, prescrição intercorrente é só se o processo ficar ocioso. E se o juiz arquivar teu processo, olha, o juiz arquivou, perdi o prazo, arquivou. Amanhã, se tu pedir para movimentar, para desarquivar e movimentar, ele vai fazer. E é isso que eu espero de vocês. Deixa eu ver. Ah, tá.
Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, que também é importante, que eu já mencionei em outras áreas, né? Mas, mas é um instrumento que vai aumentar o repertório de vocês. Botei aqui no script para não esquecer. Já mencionei em outra aula referente à responsabilidade solidária e subsidiária. Mas um instrumento que pode ser utilizado bastante na fase executória é justamente a inclusão de um sócio, por exemplo, um sócio de fato, um redirecionamento da execução a uma pessoa que está sendo utilizada ou que se utilizou de um laranja, de um terceiro, para não ser atingida. E incluir essa pessoa na demanda, na fase executória, embora tenha discussões sobre a validade ou não, como eu disse, vocês vão ter que ter uma sutileza maior sobre a competência do direito processual para pedir a inclusão, mas vocês não vão decidir antecipadamente. Vocês vão pedir a inclusão. E quando não conseguir em primeiro grau, vai agravar de petição, vai fazer o recurso para pedir a inclusão. Por quê? Porque isso vai aumentar, vai majorar a porcentagem, o percentual de oportunidade que tu tem. Todos os instrumentos que tu praticou contra a empresa vão poder ser praticados agora em responsabilidade a um terceiro, que pode ser um sócio de fato, aquele que realmente direciona a atividade. É bom incluir na fase inicial, como a gente falou quando estava discutindo a responsabilidade solidária e subsidiária. Sim, mas se não incluiu, vamos usar agora incluir no repertório de execução para ir atrás de satisfação. Vai pedindo, vai instrumentalizando o teu processo de execução. Então a inclusão do sócio de fato, a inclusão da responsabilidade de alguém que esteja utilizando um terceiro para se esquivar da execução, pode ser utilizada e discutida nesse momento. Tá? Aí você pede a responsabilidade solidária, a gente já discutiu que ela pode ser sucessivamente diminuída para a subsidiária, mas que na prática, ainda assim, traz uma benefício quase que idêntica, ainda mais depois de esgotado já alguns atos, se tu praticar o pedido. Além desses, desconsideração da personalidade jurídica. Basta um mero inadimplemento? Não, mas é esse momento, como eu disse para vocês, que a divisão de responsabilidade com o teu cliente, que vai trazer informações para ti, vai te contribuir para majorar o alcance da satisfação e tentar ali incluir, né, os sócios com responsabilidade limitada, né, na pessoa. E aí fica mais fácil também, ganhar novos instrumentos, novas margens. E se eu tenho a possibilidade de ganhar novas margens, novos direcionamentos de execução, eu vou incluir. E aí eu vou sair dessa margem do judiciário de satisfação percentual que está pequena, mas eu tenho que incluir dentro dessa margem, olha, dentro dessa margem aqui que não está sendo paga, existem diversos processos ociosos, processos que foram abandonados, seja pela sua rentabilidade, seja porque a parte já está satisfeita, já desistiu, já se desgastou a ponto de parar de praticar os atos em busca de bens, ou não viu uma saída mesmo, e aí desistiu. Mas para vocês majorarem essa oportunidade, essa margem de satisfação, vocês têm diversos instrumentos. Então não precisa se limitar a esses 40%. E eu tenho certeza absoluta que pelo menos assim, mais da metade aí, ou não posso precisar, né? Mas o que eu posso dizer é que a satisfação de boa parte desses processos veio de forma fluida, natural, sem muito impulso processual do advogado, né? E por vezes até com o judiciário ali tratando de atos ex officio, porque a gente tem aí a proteção, né? A gente tem aí direitos indisponíveis. A gente tem jus postulandi, por exemplo, que aí o processo pode seguir ex officio. Então, existem muitos processos dentro dessa margem aí que a gente trouxe para vocês, esse percentual que a gente trouxe para vocês, que foram satisfeitos sem muito esforço. Imagina se tu fizer esforço, é maior a chance de estar dentro desses 37%. Então, tu tem que aumentar a tua margem de amostragem de satisfação para empurrar cada vez mais para dentro desse percentual de satisfação da Justiça do Trabalho. E pode ter certeza que a Justiça do Trabalho vai continuar à frente aí nesse percentual. A satisfação dela vai continuar maior porque ela não desistiu de continuar se aperfeiçoando para melhorar os atos executórios, para continuar
incluindo instrumentos e perturbando. A gente teve uma audiência, foi muito engraçado, a gente teve uma audiência contra uma pizzaria. E o juiz estava na audiência lá para fazer acordo. Vamos fazer um acordo, vamos fazer um acordo. E o juiz estava tentando, né? O princípio da autocomposição estava tentando realizar um acordo entre as partes. E a parte falou, não tenho dinheiro, eu não vou ter como pagar. Não vou ter como pagar e eu vou ter que inadimplir. Aí o juiz falou, olha, se a gente for para a sentença, para a fase executória, a Justiça do Trabalho vai buscar, vai penhorar a pizza lá no forno. Quando ela estiver saindo, ele vai lá penhorar a pizza. E aí começou a rir e falou que era uma brincadeira, mas continuou a autocomposição. E a gente levou essa história para nossa cabeça porque, de fato, a gente tem uma justiça engajada à satisfação, como eu falei para vocês. E em que boa parte desses processos satisfeitos veio da incansável busca aí por entregar a tutela jurisdicional, né, prática, né, real, não apenas ali formalizada numa decisão judicial. E se tu contribuir, com certeza a gente vai conseguir aumentar e com certeza se tu não desistir, não antecipar defesas da parte contrária, trabalhar a tua gestão emocional e entender que o processo 100% de satisfação, né, do teu escritório, do teu desempenho não vai acontecer. Só que vocês acabam dando valor a algumas coisas, sabe? Tipo, teve 2 que eu não satisfiz, então se eu não satisfiz 100%, eu não sou bom. Cara, satisfez 80%. Tu é bom demais. Tem que continuar. Porque tem gente que está satisfazendo menos. Tá entendendo como funciona o jogo? E aí o que tu vai tentar fazer? Fazer com que esses 80% paguem pelos 10%, pelos 100%. O processo vai ter que ter um ticket maior. Não vai poder ser aquele ticket de piso, entendeu? É por isso que a gente consegue organizar nossas métricas. Porque existe uma resposta. Existe uma amostragem. Só que tu tem que trabalhar em cima delas. E aí, didaticamente, aqui a gente vai entregando fundamentos para vocês perceberem da onde a gente está fazendo isso e como. Não veio aleatório. Não veio, enfim, de uma vitória pontual. É uma coisa que tem que ser construída. E aquelas margens que a gente vai tentando aumentar a produtividade, vocês estão vendo que existem instrumentos para isso, tá bom? Então essa com certeza são visões. Esse ponto é muito relevante para aumentar aí a estabilidade e a solidez financeira e profissional da tua atividade. O processo de execução ele continua, né? Ele não tem um prazo fim. E isso vocês podem tomar como algo bom ou algo ruim. Claro que existe um momento que tu pode ter que parar e interromper o processo, como eu disse para vocês em outros momentos. Todas as fases têm que estar sob análise do retorno financeiro possível. Em algum momento, se eu satisfiz parte do processo, o saldo remanescente não pode suprir os novos atos que a gente vai praticar, é hora de convidar teu cliente para informar um encerramento, para dizer que não há mais como colher frutos, ainda que o processo permaneça, mas que foi feito tudo e cumprido os melhores atos que poderiam para devolver a ele a reparação e a satisfação e conseguiram até aquele ponto. Tudo isso cabe análise. Mas se ainda há poder de rentabilidade, ainda há poder de retorno financeiro, pratiquem os atos sem despejar muita carga emocional sobre ele. Sejam técnicos que aí vai sair. E perturba. Perturba. Não deixa de perturbar. Não faz a defesa. Tá? Pratica teu ato, faz o teu pedido. Se está em dúvida, faz. Só não faz se, obviamente, tiver 100% de certeza, porque a gente está trabalhando não com demanda aventureira. Até se vocês fizerem isso, eu fiz um pedido que eu achava absurdo e funcionou. Mas tu vai basear teu processo, teu escritório, tu vai colocar a base do teu escritório nisso, não dá, isso não vai sustentar. Por isso que a gente tem que praticar atos realmente quando eles tiverem a chance de resultado. Não dá para ser, não vai rolar e tu vai lá praticar mesmo assim. Não pode ser assim, tá? É melhor melhorar as métricas, é melhor encerrar isso e iniciar outro, que a gente, com o tempo, solidifique tudo isso, tá bom? Até a avaliação da parte adversa, né? Antecipadamente, quando a gente tem uma parte adversa que a gente já sabe que tem dinheiro, existem diversas partes, né? Até isso
é uma decisão importante quando a gente vai escolher o nosso nicho, porque a satisfação tem que ser pensada desde lá do início, né? Então isso aí vai entrar na métrica de vocês um dia de forma basicamente automática. Vocês vão rir. E é engraçado porque às vezes vocês vão, eu tenho muitos momentos assim em que eu tive que me segurar no atendimento ao escritório, porque o meu sócio não era da área trabalhista, e quando ele passou a atuar junto comigo na área trabalhista, ambos, né, aconteciam situações em que o cliente ia trazendo ali, ele se integralizou de quando perceber o retorno financeiro, quando perceber que a empresa tem frutos a entregar, então aquilo vai dando mais segurança, vai fomentando a viabilidade do processo. E aí ele falava coisas tipo, a pessoa contava uma história e falava, tenho prova dessa irregularidade e a empresa tem isso, e aí eles soltavam sem querer assim, perfeito, perfeito. Ricardo não pode falar perfeito, a pessoa tá numa situação de exposição a uma irregularidade. E enfim, isso aqui entre profissionais é uma conversa para tirar o peso de tudo isso, mas a gente leva com muita seriedade, né? E vocês vão aprender a identificar isso e na cabeça de vocês vai ter essa situação de falar assim, nossa, eu vou conseguir entregar. E isso vai permitir que vocês permaneçam no jogo e entreguem justiça a muito mais gente, né? Isso é importante. Então se manter no jogo para poder atender aqueles futuros clientes que vão precisar de vocês, tá bom? Um beijo, boa noite, até amanhã. Às 7 da manhã com mais fundamentos preparatórios aí para a semana que já tá para chegar. Um beijo, boa noite, bom descanso, respirem. Tenho certeza que se vocês chegaram em todas as lives até aqui, muita coisa já mudou. Beijo.